Olá, turma! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Ieda. Hoje são 22 de abril de 2021 e a nossa turma é o primeiro ano C. Então, turma, na aula passada, nós começamos a estudar sobre a organização da sala de aula da Carmen e de sua turma. Vocês lembram? Lembram que nós observamos que eles organizaram os materiais escolares em garrafas recicláveis e em cores? Muito bem. E hoje, né, a turma da Carmen teve uma ideia. Vamos lá abrir o nosso livro na página 59. Então, vamos lá no balãozinho onde a Carmen está falando, a coleguinha da Carmen. Que tal colocar na etiqueta informações sobre as peças que devem ficar em cada pote? Então, eles irão desenhar alguns símbolos. Então, vamos lá para a primeira pergunta. O que achou da ideia? Crianças, o que vocês acharam? Eu acredito que fica mais fácil da identificação dos objetos, ou seja, dos blocos. Veja os potes a seguir. Basta colocar a etiqueta, formas de madeira, por quê? Basta apenas colocar. Lembrando que nessa vasilha aqui, onde está os blocos, nós temos vários tipos de blocos, né? Nós temos 4 formas diferentes. Então, vamos lá. Quais símbolos as crianças poderiam colocar na etiqueta para indicar o tipo de bloco de montar que irá em cada pote? Vamos representar? Então, aqui nós observamos que nós temos círculos, nós temos triângulos, nós temos retângulos e nós temos quadrados. Então, aqui você irá representar com o desenho de cada forma. Os colegas tiveram a mesma ideia que você? Acredito que sim, né? Observando os blocos lógicos, nós podemos representar com os desenhos das formas, né? Igual eu falei, quadrado, retângulo, triângulo e o círculo. Muito bem, crianças. Dê um pause no vídeo, que nós vamos para a página 60. Só virar a folha. Vamos lá, página 60. Veja os símbolos criados pelas crianças para indicar a característica de algum dos objetos dos potes. Então, nós temos o primeiro. O primeiro indica tamanho, que nós estamos olhando, ó, tamanho grande e um tamanho pequeno, né? 2 imagens de menino. Aqui também, no próximo, ó, 2, um quadrado e um retângulo, né? Mas só que de forma diferente, a espessura deles. Nós temos triângulo, nós temos círculo, nós temos outro que é só um tracinho e nós temos outro que é um tracinho mais fino. Então, as espessuras vão mudando. Por exemplo, eu trouxe aqui a espessura, ó, de uma fita. Ó. Essa espessura aqui, ó, olha só a diferença. As duas espessuras. Certo? Então, o que ele quer indicar é isso, que os blocos eles têm espessuras diferentes. Compreender o que cada um deles indica, compartilhe com colegas e professores. Aqui nós explicamos, né? Nós temos nas cores azul, vermelho e amarelo. Veja alguns potes com as etiquetas de símbolos. No primeiro pote, vamos observar que no primeiro pote ele está indicando a etiqueta pintada só de azul. No segundo pote, está indicando, ó, espessura, ó, menor espessura. Já no terceiro pote, podemos observar que nós temos um bonequinho do menino menor. Então, indica que são peças pequenas. Vamos lá para a próxima pergunta, que é a última aqui da página 60. Em um dos potes a seguir, havia uma peça intrusa. O que é intrusa? Que não faz parte daquele conjunto de objetos, ou seja, em cada um dos potes, né, a gente pode observar que tem, né, as etiquetas, então
tem algum objeto aqui que não faz parte do pote. Então, está pedindo para descobrir qual é. Quando vocês descobrirem qual é a peça intrusa, você irá circular. Então, vamos observar as etiquetas e observe que na primeira nós temos a etiqueta azul, o pote, e nós temos uma cor diferente. Então, pode ser que seja essa, né? O que vocês acham? Muito bem. Quem disse que é essa pode circular. Nós temos o outro pote com espessuras, ó, menores, ó, mais estreitinhas. Então, crianças, conseguimos identificar algumas classificações para essas etiquetas. Vamos lá para a página 61 e a nossa última página de hoje. Para que não houvesse dúvida, veja o que uma criança colou no pote que acabamos de ver, né? Então, ele colocou o quê? Observe que essa imagem aqui, ó, é de peças pequenas. Lá no final, nós temos outro quadradinho com, né, uma etiqueta com um menino maior. Então, significa peças grandes. Mas quando tem um X, lá naquela primeira ali, o que significa? Vocês lembram que nós estudamos sobre os símbolos, sobre as placas? Então, indica o quê? Proibido, ou seja, não pode colocar naquele lugar. Então, vamos lá na primeira pergunta. Sabe o que esse símbolo significa? Faça um X na alternativa correta. Primeiro, colocar peças pequenas. Não colocar peças pequenas. Então, o que quer dizer? Que não colocar peças pequenas. Então, vamos marcar o X. Você já viu alguma placa na rua que tem alguma semelhança com essa criada pela criança? Temos placas sim nas ruas. Ó, você já viu alguma dessas placas? Se sim, onde? Eu já vi nas ruas, ó, por exemplo, proibido parar e estacionar. Proibido o uso de celular, proibido fumar, proibido virar à direita, proibido bicicleta, proibido ônibus, proibido estacionar, proibido pedestres. Então, cada uma delas representa alguma coisa, né? Está nos indicando o que pode e o que não pode. Na próxima pergunta, se aparecesse este símbolo em um dos postes de blocos de madeira, quais peças deveriam ser colocadas dentro dele? Aqui, como eu já falei, né, no início, quando começamos a página 61, aqui nós estamos indicando que peças grandes, ou seja, se está proibindo peças grandes, então nós devemos colocar o quê? Peças pequenas. Então, vamos lá, a resposta é peças pequenas. Então, cada um desses símbolos que nós aprendemos hoje, vocês irão na próxima aula, na página 62, nós iremos realizar uma atividade de recorte com esses símbolos. Então, nós aprendemos que o menino, né, maiorzinho indica peças grandes. O menino menor significa o quê? Peças pequenas. E aqui nós temos também as etiquetas com etiqueta só pintada de azul, a etiqueta com a espessura menor, nós temos a espessura maior. Então, crianças, a gente fica por aqui. Surgirem dúvidas, vocês podem enviar mensagem pelo WhatsApp para mim. E não se esqueçam de enviar as atividades, tá bom? Eu fico por aqui, até a próxima aula. Tchau, turma!